O mercado de transferências promete esquentar para o Internacional nas próximas horas e nesse vídeo a gente traz informações importantíssimas de bastidores no Inter. Lá em Santos, local da partida de logo mais pelo Campeonato Brasileiro, algumas confirmações de dirigentes do Internacional. A gente fala sobre o otimismo para a chegada do volante Alan Rodrigues ao Colorado, sobre saídas para o futebol europeu e o jogador da lista de atletas que estão colocando o Atlético Mineiro na justiça que interessa a direção colorada. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO. KTO.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Faz a tua fezinha no jogo do Inter de logo mais, 9h30 contra o Santos lá na Vila Belmiro. E se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link de kto.bet.br. Entra nesse link, tu vai ser direcionado para a aba de registros da KTO. Em um minuto e meio tá feito o teu registro e tu pode dar uma brincada por lá. kto.bet.br. Bom, rapaziada, vamos lá. Algumas confirmações estão acontecendo nos bastidores do Internacional enquanto negociações para chegadas e saídas no estádio Beira-Rio. Essas informações foram colhidas pelo pessoal que está lá em Santos. O Lucas Colar, repórter do Voz do Gigante, trouxe alguns detalhes sobre algumas dessas situações e a gente vai trazer aqui nesse conteúdo. Eu quero começar sobre as negociações para saídas do estádio Beira-Rio, sobre idas para a Europa, tá? Primeiro, Kaique Rocha, que foi o jogador que recentemente então está deixando o Internacional, nem está relacionado mais com a delegação lá em Santos. O Inter tem o entendimento de que o negócio foi bom, que se um jogador não dá certo, pelo menos tu tem que empatar, pelo menos tu tem que pegar um dinheiro de volta, entre aspas. Por quê? Ele chegou a custo zero do Atlético Paranaense, o Inter ficou pagando salário, é um salário que não era tão alto, mas não era dos salários mais baixos do elenco, se fala algo ali na casa entre 200 e 300 mil reais, que era o que estava sendo pago pelo Inter mensalmente para o Kaique Rocha, e o Inter está conseguindo lucrar 500 mil euros, 3 milhões e 300 mil reais pela venda dele para o Casa Pia de Portugal. Então o Inter viu com bons olhos a venda do Kaique Rocha justamente porque ele não estava rendendo. Sobre Vitão, tá? Até o momento nenhuma proposta na mesa do Internacional. Eu conversei com alguns representantes do Vitão hoje. Tem sondagens, é verdade, de alguns mercados do futebol europeu, mas proposta oficial, negociação, não há nenhuma acontecendo nesse momento pelo zagueiro titular do Internacional. E inclusive, sobre zagueiro, pra gente já até falar um pouco sobre chegadas, tá? O que é dito pela direção do Inter nos bastidores é que zagueiros não chegarão nesta janela, a não ser que o Inter receba uma proposta muito boa por Vitão ou Vitor Gabriel e tenha que vender um desses dois ativos. A ideia do Inter não é nem vender os dois, é se chegar a proposta para vender um e tu tiver que vender um deles, aí sim tu vai ao mercado buscar um zagueiro a nível de titularidade. Fora isso, o Inter deve seguir com os zagueiros que tem até o final da temporada. Vitão, Vitor Gabriel, Mercado, Cleiton Sampaio e Juninho. Esses 5 zagueiros que são inclusive os 5 zagueiros que estão relacionados para o jogo das 9h30 contra o Santos lá na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Rapaziada, tem muitas pessoas que assistem todos os dias os vídeos aqui e não são inscritas. Então aperta no botãozinho de inscrever-se agora, confere. Às vezes tu nem sabe e tu não é inscrito. Manda o link do vídeo para um familiar, namorado, namorada, enfim, amigo que quer acompanhar informações diárias de Inter aqui no canal. Manda o link e pede para ele se inscrever. Já chegamos aos 94 mil inscritos, estamos chegando aos 95, então te inscreve agora aqui no canal, não perde tempo, tá? Segue com o vídeo. Sobre Wesley, tá? Surgiu a informação no final de semana que a Major League Soccer estava interessada no Wesley, o Portland Timbers, que é lá da liga estadunidense, tá?
O Inter está um pouco incomodado, achando que é um movimento de empresário, porque o Inter garante que na mesa do Internacional essa proposta não chegou, que o Inter não precisou recusar uma proposta da Major League Soccer, porque essa proposta, segundo o Internacional, não chegou. E que aí a gente sabe como é quando abre janela de transferências. Os empresários muitas vezes, não vou dizer que inventam propostas, mas aumentam a procura, uma sondagem vira uma oferta, esse tipo de coisa. Mas o Inter está negando que tenha havido uma proposta pelo Wesley, mas é confirmado no bastidor, e eu já trouxe essa informação aqui no canal, que o Inter pensa em 8 milhões de euros pelo seu 50% e não 8 milhões de euros pelo negócio todo, porque o Inter tem essa fatia que é metade do Wesley e os outros 50% pertencem ao Palmeiras, tá? Sobre chegadas, eu quero falar aqui sobre o Richard, um pouco do Richard e um pouco do Alan Rodrigues, e vocês vão entender, tá? A negociação, ela demorou até um pouco mais do que o Inter previa. Levou aí quase um mês que o Inter estava negociando, sem ninguém saber, sem vazar o nome do Richard, e que ele veio muito pela vontade dele, tá? Porque o negócio não era tão simples lá com o clube da Turquia. Ele tinha uma multa, caso ele pedisse para sair, essa multa foi paga, e o Inter enxerga ele como uma negociação de ocasião. Um camisa 5, de estatura, cabeça de área, com características mais semelhantes às do Fernando do que o Ronaldo e o Thiago Maia, e que apareceu como um negócio de ocasião. E o Inter priorizou o Richard, essa negociação, e ela foi fechada com o Richard, porque o Inter tem o entendimento de que o camisa 5 teria que ser brasileiro. Isso porque o camisa 8 que o Inter quer é estrangeiro. E aí, com a chegada do Alan Rodrigues, que o Inter tem um otimismo muito grande, ele será o 10º estrangeiro do elenco, tá? E aí, sobre Alan Rodrigues, a negociação não está finalizada, tá? O Inter tem um otimismo muito grande de que vai fechar com o jogador, e o impasse, segundo o Inter, existe, mas é um impasse super resolvível. E por isso o Inter diz que o negócio não caiu, não quer dizer que ele não vem essa demora, e sim que o Inter está tentando fazer esses ajustes com o Argentinos Júnior, tá? São questões burocráticas, de percentual, não só dos 50% que tem o Boston River do Uruguai, mas também de um percentual que vai cair ali, que é do Argentinos Júnior, enfim, uma parte do jogador. Toda essa questão tá sendo resolvida pelo Internacional. Tem questões de leis da AFA, né, da Associação de Futebol da Argentina, que também são impostas, entre aspas, no contrato do jogador. Então são essas questões burocráticas. Mas o Inter está muito confiante. Eu já falei aqui que conversei com pessoas lá na Argentina que me garantiram que o Alan Rodrigues só vai voltar a jogar pelo Argentinos Júnior quando o negócio for finalizado e ele permanecer lá. Se o negócio não for finalizado e ele seguir negociando com o Inter, ele vai seguir de fora dos jogos, tá? Então, até para não ter nenhuma preocupação de lesão, né, por parte do Inter. Imagina se ele joga, tem uma lesão e cai o negócio, porque o negócio, no fim das contas, é bom para todo mundo. O jogador quer, o Inter quer e o Argentinos Júnior também quer. Então, é mais ou menos essa situação que está acontecendo. O Inter está muito otimista de que ele vai ser jogador do Internacional e está correndo contra o tempo para ter ele à disposição contra o Fluminense nos 2 jogos e também contra o Flamengo na Libertadores da América. Muita gente tem me perguntado nas últimas horas sobre os jogadores do Atlético Mineiro. Para quem não viu, o Atlético Mineiro está atrasando salários já há um tempo e alguns jogadores estão colocando o clube na justiça. O Rony, por exemplo, ex-Atlético Paranaense Palmeiras, botou na justiça e pediu rescisão contratual, depois voltou atrás. Outros jogadores botaram o galo na justiça, como o Gustavo Scarpa, e é uma lista de jogadores que estão colocando o Atlético na justiça. Deixa eu até citar alguns desses jogadores aqui, tá? Gabriel Menino, Scarpa, Igor Gomes, Bernard e Rony. Só que se fala lá nos bastidores do Atlético Mineiro que tem mais jogadores ainda botando o clube na justiça. O Inter tá atento a isso, tá? O Inter sabe da situação, sabe dos jogadores, porém o entendimento é que seria muito difícil tu trazer um desses jogadores do Galo, porque todos eles, mesmo que rescindam o seu contrato com o Galo, são jogadores que custam acima do 1 milhão. São jogadores que ganham salário de 1 milhão para cima e que seria inviável para o Inter. Mas um desses nomes, óbvio que agrada o Internacional e é um nome que já foi muito tentado pelo Inter e pelo presidente Barcelos, que é o Gustavo Scarpa. É um nome que agrada a direção, só que o fato dele custar acima do 1 milhão inviabiliza qualquer tipo de negociação nesse momento. Tá certo, gente? Informações
quentes, importantes de mercado de transferências do Inter nesse conteúdo para vocês. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima!